Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Facuri e hoje a gente vai falar: você tem paciência na sua caminhada com Deus? Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Quando a gente começa a nossa caminhada com Deus, a gente logo no começo, a gente vê que tem um monte de coisa que a gente precisa mudar e a gente vai mudando. Só que tem algumas áreas que a gente consegue mudar mais e com mais facilidades e outras a gente tem muito mais dificuldade para mudar, né? Elas estão muito mais, parece que fixadas na nossa vida e a gente tem mais dificuldade. E é assim mesmo. Eu quero até dar o exemplo do Abraão. O Abraão, ele foi um grande homem de fé, um dos maiores exemplos de fé da Bíblia. Mas ele não nasceu uma pessoa cheia de fé. A gente vai vendo que ao longo da caminhada dele com Deus, ele vai tendo cada vez mais fé, ele vai vivendo as coisas, né? Ele vai passando por milagres, por coisas maravilhosas que Deus vai fazendo na vida dele, e essa fé dele vai crescendo cada vez mais e mais. Só para você ter uma noção de como ele não tinha fé, ele chegou no lugar onde Deus tinha mandado ele com a mulher dele, né? Que ainda se chamava Sarai. E ele disse para as pessoas que ela era irmã dele e não a mulher dele, apesar de que ela era realmente meia-irmã, mas ela era a mulher dele porque ele ficou com medo de que as pessoas quisessem matá-lo para ficar com ela. Dá uma olhada aqui, isso está em Gênesis 12, de 18 a 20. Por isso o rei mandou chamar Abraão e perguntou: por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é a sua mulher? Você disse que ela é a sua irmã e por isso eu casei com ela, portanto, aqui está sua mulher, saia daqui com ela. Então o rei deu ordem e os seus guardas levaram Abraão para fora do Egito, junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Então ele ficou com tanto medo que ele falou que ela era a irmã dele, não falou que ela era mulher, e o rei foi lá e casou com a mulher dele, né? Mas daí Deus mesmo não deixou que acontecesse nada, né? Deus avisou: não toque nessa mulher, porque essa mulher é casada. E foi aí que o rei está aqui então reclamando. Mas daí a gente já vê uma evolução na vida de Abraão, né? Quando então Deus pediu para que ele não viajasse, ele não tinha pedido para não viajar com Ló, mas ele pediu para Abraão viajar, né? E olha, dá uma olhada no que acontece. Mas daí a gente já vê um progresso, né? Quando Abraão vai se separar de Ló, e ele fala então para Ló ficar bem à vontade para escolher as terras que ele bem entendesse, e a gente já sabe que, obviamente, se você deixa a pessoa bem à vontade para escolher o que ela bem entender, ela vai querer escolher a melhor parte, e foi o que Ló fez. Ele escolheu as terras que pareciam naturalmente as melhores, e mesmo assim Deus então abençoou a parte que ficou com Abraão, e Abraão ficou muito rico, porque a parte que ele ficou foi muito abençoada por Deus. Daí a gente vê essa fé aumentando progressivamente até que ele chega neste ponto. Isso aqui está em Gênesis 22, de 1 a 3. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. Que pai seria capaz de entregar seu filho como sacrifício e ainda estar acordado no dia seguinte prontamente para sair correndo para fazer isso? Só um pai que tivesse muita confiança em Deus. Então é como eu falei para vocês, eu quero falar sobre isso porque muitas vezes a nossa caminhada com Deus ela é progressiva, isso é o normal, ela é progressiva, a gente não acorda um belo dia e está cheio de fé. A gente vai vivendo com Deus e a nossa fé vai crescendo. Então tenha paciência com você mesmo, porque isso é normal. A verdade está no que diz Provérbios 4:18, que fala assim: a estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro.
Então é o que ele está falando, né? A nossa caminhada com Deus, ela é como a luz da aurora. A luz da aurora, ela começa lá um finzinho. Eu que todos os dias acordo e acabo vendo, né, a luz da aurora, porque eu faço os meus treinos justamente nesse dia, nesse horário, e eu consigo ver o sol nascendo. Começa uma luzinha lá no fundo e vai crescendo, crescendo, crescendo. Eu vejo só até um certo ponto, mas eu sei que quando é meio-dia, ela fica completamente iluminada. E a nossa caminhada é exatamente isso. Ela começa lá uma coisinha até que a gente vai crescendo, 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 e a gente tem que querer crescer, a gente tem que querer estar cada vez mais próximo de Deus e fazendo a vontade dEle, buscando a Ele, mas a gente deve saber também que isso não vai acontecer da noite para o dia. E isso a gente vai ter que ter paciência, porque vai acontecendo progressivamente. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.